Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Thaís Zara, economista-chefe da Rosenberg Associados. Thaís, segundo bloco, vamos falar um pouquinho sobre eleições. A gente viu uma certa euforia do mercado com a condenação em segunda instância do ex-presidente Lula. Bolsa subiu, dólar caiu. Por quê? O mercado tem medo da agenda econômica que o presidente Lula vinha defendendo nessa pré-campanha? Exatamente. Acho que são dois fatores. Primeiro, o mercado ele tem medo de que, num eventual novo mandato, o Lula justamente colocasse em risco toda essa pauta de reformas que vem se colocando e que é necessária para o país. Mesmo ele tendo tido uma postura mais pró-mercado em 2003, com a carta e tudo mais, existe esse medo de que houvesse um retrocesso na reforma trabalhista, a reforma da Previdência fosse adiada ou não fosse realizada. O teto dos gastos. O teto dos gastos. Então, é toda uma agenda de equacionamento das contas públicas que seria colocada em risco. Não só isso, a presença do Lula poderia, de alguma forma, impulsionar outros outsiders que a gente também não conhece, que poderiam ter uma postura econômica também anti-reformas. Então, com o Lula praticamente fora do páreo, reduz a chance de você ter um grande candidato anti-reformas se colocando. Quer dizer, pelo menos é o que hoje se percebe. Né? Perfeito. E o Bolsonaro? Como é que o mercado vê o Bolsonaro? No primeiro momento ele parecia ser populista, de repente anunciou o Paulo Guedes, que é um liberal, como o homem forte da economia dele. Como decifrar Bolsonaro? Justamente o mercado teme um pouco ainda também, porque não tem muita certeza dessa agenda, embora ele tenha dado alguns sinais de que poderia vir a adotar uma agenda mais liberal na economia, mas ainda não é uma certeza. Então, ficaria sempre aquela incógnita. Então, por isso que o esvaziamento da candidatura Lula, de certa forma, esvazia a leitura de que Bolsonaro também poderia ir para um segundo turno, e aí acalma um pouco mais os mercados. Muito bem. A aposta, portanto, é alguém que defenda essa agenda reformista, é isso? Sim, seria um candidato de centro. Como a agenda reformista ela é praticamente uma questão matemática, né? Se você não tiver um viés ideológico muito forte, você não consegue negar que de fato existe esse problema da Previdência, que você tem que lidar com esse problema. Um candidato de centro provavelmente vai tentar equacionar isso. E não é só necessário que você tenha um candidato de centro, é necessário que você tenha um candidato de centro com o apoio de uma parte considerável do Congresso. Porque o Executivo não faz nada sozinho, né? A gente precisa do apoio do Congresso. Então, se ele vier principalmente de uma aliança em torno de que tenha uma porcentagem boa das cadeiras, a chance dele conseguir aprovar alguma coisa nos primeiros dias de mandato cresce muito. No teu cenário, a reforma da Previdência passa ou não agora no governo Temer? Não passa. Então, se passar é um bônus, é isso? Isso, exatamente. Perfeito. E tem espaço para um outsider, seja um Luciano Huck, algum nome novo que de repente a gente não consiga enxergar ainda? Espaço sempre tem, né? Mas eu acho que eles vão ter que pesar muito a questão de tempo de TV, dependendo do partido. Os próprios partidos estão pesando muito isso, porque eles vão ter que concentrar também bastante nas campanhas para o Congresso, porque é isso que eventualmente depois vai angariar tempo de TV nas eleições seguintes e recursos do fundo partidário. Então é uma equação muito complexa, né? Você de repente direcionar todo o seu tempo de TV para um candidato outsider. Eles teriam que ter um candidato já com uma saída muito boa em termos de percentagem das pesquisas, para de fato você ter um outsider. Mas eu acho que assim, em abril a gente já vai ter essa noção, porque é o prazo para que um outsider eventualmente se filie em algum partido, e aí a gente já vai ter noção se sai uma candidatura diferente ou se a gente vai ter os nomes já conhecidos. Muito bem, Thaís Zara, economista-chefe da Rosenberg Associados, conosco nesta semana no Papo de Economista. Ela volta amanhã com o quadro Cara ou Coroa. A você um grande abraço e até lá!